Alô, meus queridos, a paz do Senhor a todos. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 28, e mais precisamente do versículo 10 em diante, diz assim: o sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba, e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos do céu de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, palavras do Senhor para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Vocês podem notar aí que Deus está sempre cumprindo a sua promessa. Deus está sempre incentivando, fazendo-se lembrar, ratificando. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaque, está sendo com Jacó. E continua assim: estou com você, preste atenção nesse versículo 15, estou com você e cuidarei de você, está falando com Jacó, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus está prometendo a Jacó, isso serve para a gente também, meus amados. Deus prometeu a ele: estarei com você, cuidarei de você. Como é que Deus cuida da gente? Deus não está falando que estaria com Jacó somente nas coisas boas. Não. Nos momentos difíceis, nos momentos bons. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu estarei com vocês. Eu venci o mundo. Então a gente tem que entender que, assim como os pagãos, os justos também passam por problemas nesse mundo. O diferencial é que nós temos aquele que criou todas as coisas. Ele está conosco. Então, repetindo, versículo 15, preste atenção nesse versículo. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Vocês leem Bíblia? Quais são as promessas? Por isso que eu falo que vocês têm que ler Bíblia. Quais são as promessas de Deus para com seus filhos? Que vocês casem depois de um divórcio com outra pessoa? Não. Isso aí são promessas de teólogos, pastores, pagãos. Não são essas as promessas de Deus. Como diz em 1 Coríntios capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala: se o descrente quiser ir, deixe-o ir, que Deus chamou para viver em paz. Mas e você que crê? Como sabe se salvará o seu cônjuge que não crê, que se foi? Salvar de quê? Se ele se divorciou, se repudiou, quis morar sozinho, largou o casamento, é porque ele ainda não é um filho de Deus. Ele precisa de libertação. Vocês estão vendo como é que a gente puxa? Eu estou lendo Gênesis aqui, incluí 1 Coríntios 7. Mas um capítulo explica o outro. Por isso a necessidade de estudarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Continuando aqui. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O Hérito, a promessa de Deus é a salvação. É óbvio que é a salvação. O Hérito, a promessa de Deus na antiga aliança era terrena. A promessa é celestial. É óbvio. Mas como é que nós vamos chegar às promessas celestiais se nós aqui na terra andarmos em desobediência, sem instrução? O que adianta a promessa ser celestial se você está casado com a outra pessoa? Mas foi meu cônjuge que me largou, ele que se divorciou de mim, eu não tive culpa. Tem sim. Se você se casou com outro, você tem.
Você está tão errado quanto teu cônjuge. Continuando aqui. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Jacó deu um novo nome àquele local. Então Jacó fez um voto, um juramento. Lembrem-se, Deus, que seja o seu sim, o seu não. O que passar disso, vocês têm que cumprir. Se vocês fizerem um voto, um juramento ao Senhor, corram para cumpri-lo. Deus já não tinha prometido a Jacó? Voltando 15. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Não já houve uma promessa de Deus? E Jacó fez o que aqui? Vamos lá. Não que ele tenha errado. Então Jacó fez um voto dizendo, palavra de Jacó. Se, ao condicional aqui, se, não precisava ter se. Deus já prometeu a ele. Mas se Deus estiver comigo, Deus não prometeu que não estaria com ele? Se Deus estiver comigo, cuidar de mim, Deus não tinha prometido que ia cuidar dele? Cuidar de mim, nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Deus não falou que já era o Deus dele? E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Se você fez um voto com o Senhor de dizimar, vocês vão ter que cumprir, meus amados. Deus pediu dízimo a Jacó? Ele que prometeu. Então, assim como Deus promete e cumpre, se você abrir essa boca para prometer alguma coisa ao Senhor, corra para cumprir. Tá bom? Então, meus amados, a mensagem realmente é essa. Estou com você e cuidarei de você, no versículo 15. Aonde quer que vá, aonde quer que vocês possam estar, meus amados. E eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Enquanto eu não lhe prometi. Vocês não são uma só carne com seu cônjuge? Vocês acham que Deus vai abençoar você se casar com uma outra pessoa? Vocês estarão em adultério. Vocês acham que Deus está aprovando o que o seu cônjuge está fazendo? É óbvio que não. Agora, por isso que eu falo, não são todos os casamentos que serão restaurados. Sabe por causa de quê? Porque a gente fala de casamento, a gente está falando de vidas, tá? Porque se um não estiver na brecha, ambos cairão. Não é somente um não, meus amados. Ambos cairão. Vocês são uma só carne, em espírito. Então, em espírito e em verdade. Então, se você não clama pelo seu cônjuge, é porque não é para vocês, o casamento de vocês ser restaurado, porque vocês não são de Deus. Você não crê no Senhor. Então, se você não está clamando pelo seu cônjuge que está no pecado, que está na desobediência, se vocês são uma só carne, você está fazendo a mesma coisa com o seu cônjuge. Você não está crendo. Agora, se você está na brecha, você confia no Senhor, vocês são uma só carne. Com certeza o Senhor trará ele de volta. Mas eu não estou falando aqui de reconciliação de casamento não, meus amados. A Bíblia não promete nada disso. Estou falando de salvação. Estou falando de salvação. Quem se casa e larga o matrimônio, estando sozinha ou com uma outra pessoa, já está em adultério com Deus. É isso que vocês têm que compreender. Tá bom? Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.